desregulador endócrino. É uma substância que, quando entra no nosso organismo, ela se fantasia do hormônio e vai lá e ocupa o receptor dos órgãos que tem para esse hormônio, para o hormônio estimular que aquele órgão trabalhe. Né? Então, por exemplo, a tireoide. A tireoide produz os hormônios e esse hormônio ela vai para todo o organismo. Ela ajuda no metabolismo, ela ajuda nos ovários, ele ajuda a que o nosso organismo funcione. E daí o veneno se fantasia e o hormônio da tireoide vai lá e entra no receptor. Só que como ele não é hormônio, ele não dá a informação que precisa. Ele fica estimulando aquele órgão para produzir, para trabalhar de uma forma diferente. E é isso que faz com que esse órgão tenha câncer depois. Alterações imunológicas, então, vários estudos têm demonstrado a associação entre a exposição do agrotóxico e a alteração imunológica, né, principalmente dos linfócitos T, que são os que vão produzir a nossa defesa. E falta uma pesquisa randomizada, séria, para que seja vista se a incidência de doenças infecciosas é maior na população exposta do que na população não exposta. Aqui também tem uma curiosidade, que não é bem diretamente ligada ao agrotóxico, mas também é uma substância tóxica, que é o benzeno, que tem na gasolina. O benzeno só é a única substância química dos bilhões que existem que se conhece exatamente o que ela faz no organismo humano, é a hidroquinona, que é uma substância derivada do benzeno. É um produto que é produzido no organismo quando tu quebra a cadeia do benzeno. Então, tu aspira a gasolina, tu aspira o benzeno e quando ele entra em circulação no organismo para eliminar o benzeno, separa ele, transforma ele em outras substâncias para conseguir eliminar. O benzeno em si, o rim não consegue eliminar, então ele tem que transformar. E uma dessas é a hidroquinona. E tem uma professora da USP que, através de um microscópio eletrônico lá, ela colocou, não sei como é que ela fez quimicamente para que essa molécula da hidroquinona pudesse ser seguida, e o microscópio seguiu o que a hidroquinona fazia no organismo. Todos os órgãos que ele ia, porque ele andava por dentro das células. E daí o que eu achei interessante, que tem relação com essa imunologia, que a molécula de hidroquinona, ela chegava no pulmão, né, e ficava paradinha, estacionava, ela estava circulando, chegava no pulmão estacionado. Daí aparece uma bactéria no pulmão. E as outras, e os linfócitos T começam a se deslocar para o pulmão, para defender daquela bactéria, né? Chega lá, eles fabricam uma proteína, produz uma proteína dentro do linfócito T, larga a proteína na corrente sanguínea, a proteína vai lá, se gruda naquela bactéria, entra para dentro da bactéria, altera o metabolismo da bactéria, a bactéria morre. É assim que o organismo se defende. Daí a hidroquinona ficava paradinha ali, chegava no linfócito T, produzia a proteína, e a proteína não tinha a habilidade de chegar na bactéria. Ela ficava em volta da bactéria, mas não atingia a bactéria. E daí a bactéria ia ser reproduzida. A partir disso, eles foram fazer uma investigação entre os azuizinhos de São Paulo, aqueles que cuidam do trânsito de São Paulo, que passam o dia inteiro respirando resto de gasolina. E a incidência de pneumonia nos azuizinhos era 12 vezes maior do que na população comum. Então, ali é a alteração imunológica. E é possível que o agrotóxico tenha uma ação parecida, só para ilustrar, né, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que o nosso conhecimento tem. O glifosato, então, certamente é o pesticida mais usado no Rio Grande do Sul. Ele na escala, lá no primeiro, segundo, terceiro, ele é 10 vezes mais usado do que o segundo lugar. Ele seria considerado pouco tóxico para os vertebrados, mas na verdade essa não é a realidade. E aí estão as provas disso. Então, a Universidade Nacional de Buenos Aires
fez um trabalho que fala todos os efeitos subcrônicos, crônicos, carcinogênicos, mutagênicos e reprodutivos que o glifosato é capaz de fazer, né? Fala da toxicidade subaguda, da toxicidade crônica, então, dos danos genéticos que ele pode fazer, principalmente nas células sanguíneas, por isso que ele paralisa os eritrócitos e com isso, como consequência, tem a falta de oxigênio em determinadas áreas do organismo. Ele provoca transtornos reprodutivos, porque diminui o número dos espermatozoides, né? Isso em animais, né? Eles são carcinogênicos, então, para os animais, que é onde tem pesquisa por enquanto, e que a intensidade da intoxicação vai depender do tempo de contato com o produto. Já na Universidade de Ontário, no Canadá, também tem um trabalho que o uso do glifosato pelo país acarretou um aumento do número de abortos e nascimentos prematuros nas famílias rurais. Estudos laboratoriais também demonstram inúmeros efeitos do glifosato sobre a reprodução. Redução dos espermatozoides em rato, maior frequência de espermatozoides. Então, repete, eles são diferentes países fazendo trabalhos que mostram a mesma coisa. E uma coisa interessante, se acredita que exista uma diminuição de 40% na produção de espermatozoide humano nos últimos 30 anos. Há 30 anos atrás, os homens produziam 40% mais espermatozoides do que produzem hoje. Então, isso vai seguindo numa evolução, nós vamos ter dificuldades de ter filhos em breve. Na Suécia, então, os pesquisadores encontraram fortes indícios ligando a exposição frequente ao glifosato, com linfomanológico, que a gente já falou antes, mas ainda existe trabalho, né? E a maior frequência de tumores no fígado de ratos, câncer de tireoide em ratas, tumores de pâncreas, de fígado, em ratos também, principalmente machos, e de tireoide nas fêmeas. Isso por ser disruptores endócrinos, né? Pelas coisas que a gente falou antes, então, tem os trabalhos que demonstram isso. E o Andrés Carrasco, ali na Argentina, então, que deu uma polêmica internacional, né? A briga dele com a mídia, com a indústria, né? Que ele possui efeitos tóxicos sobre a saúde. Ele foi o primeiro, né, a pesquisar os efeitos do glifosato puro no desenvolvimento embrionário dos vertebrados, principalmente os anfíbios, mostrando que concentrações muito pequenas do glifosato, comparado com aquele que se usa na agricultura, seriam capazes de alterar a morfologia dos embriões, enfim, né? Foi ele que começou a disputa e a guerra, e depois outros trabalhos confirmaram que ele tinha razão. Então, o agrotóxico na manutenção pela pele, pelo nariz, pela boca, como a gente já falou, e quem estiver manipulando o agrotóxico deve prevenir-se adequadamente com o uso de EPIs. O EPI obrigatório, máscara com filtro adequado, não é essa máscara cirúrgica, não, é uma máscara com filtro, carvão ativado, uma máscara que realmente segure o agrotóxico, óculos para produtos químicos também, são óculos especiais, luvas de plástico, já vi luva de tricô, as pessoas usam, né? Avental de plástico e botas de borracha, quer dizer, uma parede na frente. O uso dos equipamentos, então, o trabalhador deve receber treinamento específico, isso é legislação trabalhista, gente. Ele tem que receber treinamento específico do seu empregador, se ele for empregado, né? Visando de uma forma adequada que ele consiga manipular e trabalhar os agrotóxicos de forma segura, né? Várias substâncias do grupo dos agrotóxicos cancerígenos, isso a gente já falou, né? E mulheres grávidas, então, no caso do empregador, devem ser mantidas fora de onde usa o agrotóxico. O pequeno produtor não tem isso, né? Não tem uma legislação própria. E a gente briga hoje que a indústria seja obrigada a fazer. O agricultor ele não é funcionário, não é empregado, né? Então a gente tenta que haja uma legislação que obrigue quem vende
tem correto analisamento do transporte, as condições tem que ter uma conduta apropriada, né? E também deve receber uma orientação adequada na manutenção dos equipamentos. Eu já vi gente chupando o bico do aplicador para desenvolver. Sabe, chega. Ontem história lá no livro. Então, buscar a maneira de aplicação que traga o menor contato com o aplicador do agrotóxico é a solução, né? Porque a solução é usar, mas enfim. Não adianta. Uma outra coisa muito importante, que eu não sei se acontece aqui, mas na nossa região acontece muito, que quem vende o agrotóxico é o cara pago pela indústria para ensinar o agricultor como usar. A indústria, não sei se eu falei aqui, eu falei de manhã. A indústria o nome que eu dou para a relação que ela faz com o agricultor é a escravidão. É uma relação escravagista. Uma escravidão moderna, mas é escravidão. Ela assina um contrato do trabalhador em que ele tem um monte de obrigação e um direito. Ele tem que comprar o veneno que ela diz que ele tem que comprar. Pode comprar além daquele, mas aquele que ela diz que ele tem que comprar, ela fornece as sementes, ela obriga ele a fazer o seguro, mas o seguro não é para ele, o seguro é para ela, porque como ela comprou o agrotóxico, se caiu uma chuva de granizo e se perder a lavoura, ela não precisa ficar devendo para a empresa da qual ela comprou os insumos, então o seguro é para ela, para quem paga o agricultor. Nós exigimos uma vez, junto com o Ministério Público, que fossem colocados cartazes onde tinha sido usado agrotóxico. Eu fiquei furiosa da vida quando eu descobri que eles cobraram 80 centavos cada cartaz. Né? É ela que está fornecendo o agrotóxico, ela que está promovendo a morte, e daí a justiça manda ela botar o aviso de que ele tem agrotóxico, ela cobra do cara isso. Ela vai lá na lavoura, lá na propriedade, recolhe o fumo, leva para a indústria, que a maioria fica em Santa Cruz, mas fica em outros municípios, lá ela classifica e diz: eu pago tanto, porque o fumo é de primeira, segunda, terceira, quarta, né? Ela classifica e paga, e o agricultor tem que aceitar, porque como eu tenho contrato com ela, você pode vender para ela. Mas digamos que esse agricultor diga: não, eu classifiquei o meu fumo e classifiquei ele tipo 1, ele é o preço máximo. Então ela diz: tudo bem, pode levar para buscar. Aí sai um pequeno agricultor lá, que tem 13 hectares de terra, que plantou e que passa pegar o seu produto e trazer de volta. Ele gasta mais do que a diferença do preço que ela está pagando. Então isso, no meu ver, se chama relação de trabalho escravo. Sim. Bem, em relação aos nutrientes, tá? Estudos disponíveis demonstram que frutas, verduras, cereais orgânicos e biodinâmicos pesquisados contêm mais nutrientes do que aqueles que se usam agrotóxicos. Esses nutrientes, então, são aminoácidos, sais minerais, aminoácidos, vitamina C, que a vitamina C é um potente oxidante, quer dizer, ele não deixa as nossas células envelhecer. A vitamina C evita que haja dano celular na produção do câncer, com essa ação antioxidante. Açúcares totais, fitoquímicos e ômega 3, que são substâncias, então, indispensáveis para a vida, né? Além do maior teor de matéria seca quando comparados com os convencionais. Já que eles utilizam o agrotóxico, por exemplo, nós temos o agrião que tem 88% a menos de ferro. Foi o agrião que chamou a atenção, mas isso deve ser outras substâncias, outras verduras também, porque isso é uma experiência, né? A gente usava antigamente dos 4
4 aos 8 meses, 1 ano, dava ferro para as crianças, né? Isso aí era suficiente, eles não tinham mais anemia. Hoje tu precisa da ferro até quase 2 anos, porque as crianças têm uma anemia que não se resolve, possivelmente porque a partir do ano, quando eles comiam de tudo, eles se mantinham, não precisavam mais de medicação. Agora não, isso não é suficiente, a tendência de ter anemia persiste. A couve tem 84,9% apenas de magnésio e assim vai. Quer dizer, todos os elementos que são importantes, que são menores quando se usa o agrotóxico. A distância adiante até porque e isso então, a mesma coisa feita foi com a produção agroecológica, que daí ela acaba tendo mais do que o restante, né? Então tem mais 65% de sais minerais, tem mais cálcio, mais ferro, mais magnésio, isso comparando com o agrotóxico e sem agrotóxico, né? Quer dizer, o agrotóxico tem menos e o sem agrotóxico tem mais, na verdade, o ideal seria o meio, vamos dizer assim. O ideal, que deveria ser o meio, tem mais do que está comparado com o que tem menos. Bom, os agrotóxicos eliminam juntamente com as pragas, organismos úteis, animais e vegetais, reduzindo assim a biodiversidade que vai implicar na resistência das pragas, né? E existe aquela espiral que é nefasta, né? Que tu usa o praguicida, as pragas se tornam resistentes, a gente tem que usar mais praguicida e daí tu vai entrar numa espiral que vai levando então a contaminação da natureza. O uso de agrotóxicos no Brasil é abusivo, é exagerado e é incontrolável, diz o professor José Juliano Carvalho da USP. Né? Ele diz também que a sociedade brasileira usa agrotóxicos sem nenhum controle, estando sob o controle do agronegócio e da indústria produtora. Quais as consequências disso? Inviabilização da agricultura familiar, consumo de grande quantidade de venenos, governos reféns do interesse dos ruralistas e da indústria, retorno ao passado, na exportação, privilegiando a produção primária em detrimento da manufaturada e integração entre indústria e agricultura familiar, gerando imensa dependência. Aí é o caso dos contratos das fumageiras, né? E aquilo ali, quem também tem mais idade sabe que a gente dizia que o problema do Brasil era a sua produção, que ele ficava preso na produção primária, enquanto isso ele não ia chegar no primeiro mundo. Porque o primeiro mundo é o manufaturado, né? É o trabalho manufaturado que vai gerar mais riqueza, que quando tu estiver na produção primária, tu vai ser subdesenvolvido. E daí nós crescemos, chegamos ao momento em que nós entramos na indústria. Né? E o que está acontecendo hoje? Qual é a maior exportação, o produto exportado no Brasil é a soja. Quer dizer, nós estamos voltando ao que era antes. Quer dizer, nós estamos tornando de novo um ótimo desenvolvimento do Brasil a produção primária, quando se sabe que, claro, que tem que haver produção primária, mas que ela tem que ser produzida e manufaturada no país. Né? Então, se nós produzimos soja e vamos vender o óleo, é uma coisa, mas nós produzimos soja, vamos vender a soja, é outra. Então, tu tem que ter a cadeia de trabalho, a cadeia de produção do princípio ao fim dentro do país. E não produzir para terceiros, porque realmente o lucro está no manufaturado. Bom, os agrotóxicos, então, o contexto da sua aplicação, o contexto da aplicação dos agrotóxicos é extremamente vulnerável, seja do ponto de vista social, político, ambiental, econômico, institucional e científico. Há uma chantagem global que impõe o seu uso. Em nome da fome de africanos, asiáticos e latino-americanos, planta-se alimentos para os europeus e os norte-americanos, à custa de uma produção insustentável, tanto ambiental como social, destes povos, quer dizer, os africanos, asiáticos e latino-americanos. Os efeitos agudos sobre a saúde humana são os mais visíveis. As informações obtidas sobre essas nocividades vêm vedadas do sistema de informação, que são todos subnotificados, sobre óbitos, emergências e internações hospitalares de pessoas expostas. A maioria por expulsão ocupacional ou por tentativa de suicídio, mesmo porque
há meios para avaliar a exposição real e os efeitos oriundos de outras fontes, como alimentos e água. Os serviços e os profissionais de saúde nunca foram e não estão preparados para diagnosticar os efeitos das neuropatias, da imunotoxicidade, das alterações endócrinas, dos efeitos sobre o sistema reprodutor, sobre o desenvolvimento e o crescimento da produção de neoplasias, entre outros efeitos negativos. Sem esses diagnósticos, não se evidenciam as enfermidades vinculadas aos agrotóxicos e elas se ocultam em favor dos interesses do mercado. Vale mais o dinheiro do que a vida. Então, vamos embora, esperar honestamente. Quem sabe foi na hora, não espera acontecer. A luta é árdua, os inimigos são poderosos, mas só unidos não chegam a lutar. Perguntas, comentários? E na escola, como nós trabalhamos isso aí? Na escola, como nós trabalhamos na escola lá do iniciando uma horta com eles. Né? Então a gente tem que ter um certo conhecimento. Todos ouvem na casa? A câmera não ouve. A câmera não ouve. Depois para fazer a transcrição eu não consigo.